Olá, meus amados irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com os irmãos. Estava deixando de tocar a música Benedictus do Projeto Sola. Depois você procure no YouTube. Projeto Sola são canções extraordinárias com uma letra bíblica. É cantar a palavra. Quando você está ouvindo as canções do Projeto Sola, é a Bíblia sendo cantada. É realmente uma banda muito feliz nas letras que eles tocam e cantam. Ok? Então fica a recomendação. Bem, como é bom podermos estar juntos aqui. Estou vendo aqui alguns irmãos já conectados conosco. Nós já temos aí a Cândida, a Fabiana, a Sheila, a Luciana. Que coisa boa, que bom poder encontrar os irmãos aqui, a Aline. Como é bom, né, irmãos, podermos estar já na primeira semana do mês de janeiro, primeira semana completa desse ano. Dia 1º foi sexta-feira e essa semana iniciou no dia 4, dias úteis, né, até o dia 8. Como é bom podermos estar aqui juntos. Eu desejo a quem ainda não deseja um feliz ano novo, que Deus abençoe você nesse ano, que você possa fazer a vontade de Deus e cada dia dedicar sua vida ao Senhor. Também a irmã Sandra também está conosco. Como é bom. Vamos orar para darmos início a esse nosso momento de essa devocional, né, que a gente faz sempre aqui no canal do Facebook da igreja. E também hoje nós temos aí uma carta belíssima que vamos iniciar o estudo, a carta de Paulo a Tito. Tenho certeza que serão semanas abençoadíssimas, de mais aprendizado da palavra de Deus e também novas práticas que precisamos assumir. Quero convidá-lo, vamos orar para dar início ao nosso devocional nessa noite. Senhor Deus, nosso Pai bendito, nós te louvamos, te exaltamos, reconhecemos que somente Tu és Deus, Tu és, ó Pai, onisciente, onipotente, onipresente. O Senhor é Senhor de todas as coisas e nada foge, ó Deus, de Teu olhar. Ó Pai, queremos louvá-lo nessa noite, reconhecer que Tu és a nossa esperança, reconhecer que Tu és Deus Salvador, reconhecer que Tu és Deus que nos amou primeiro e enviou Cristo Jesus para pagar o preço de nosso pecado. Ó Deus, como é bom sabermos que por meio da obra de Jesus Cristo na cruz, ó Deus, somos salvos pela graça por meio da fé em Jesus. Que possamos, ó Pai, nessa noite, mais uma vez aqui reunidos, ainda que virtualmente, podemos, ó Pai, ter esse momento dedicado ao Senhor e também de estudo da Tua Palavra. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Bem, irmãos, vamos lá. Que bom, temos aí 14 pessoas conectadas conosco. O Ditão entrou, o Cristiano também. Como é bom podermos ter os irmãos aqui participando. Se os irmãos tiverem algum motivo de oração, quiserem compartilhar aqui nos comentários, eu estarei lendo na medida do possível, tá? Pode ser que não consiga ver todos, mas até agora não tem nenhum pedido aqui pelo que eu estou vendo. O Alex também entrou aí conosco. Que bom podermos iniciar um novo ano, né? Um ano em que temos a certeza que a graça de Deus continua sobre o seu povo, seu amor e sua bondade. Irmãos, sem delongas, eu quero convidar para a gente aproveitarmos bem esse tempo que nós temos na quarta-feira. Tem nos tido a alegria e o prazer de estudarmos vários textos, livros da Palavra de Deus. E hoje iniciamos mais o estudo de um livro do ano de 2021. Como os irmãos bem sabem, o livro do ano é Colossenses, que estamos estudando domingo pela manhã, iniciamos domingo passado. Na quarta-feira vamos iniciar hoje a estudar a carta de Paulo a Tito. E no domingo à noite, se Deus permitir, começaremos o estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ok? Então nós temos aí essas belíssimas cartas paulinas que estamos estudando nesse tempo. É muito importante, irmãos, que você possa estar aproveitando bem essa oportunidade que Deus tem te dado. São 3 livros que estamos estudando no início desse ano, iniciando a exposição todos na mesma semana praticamente. Aproveite para ler esses livros, né, anotar suas dúvidas, tirar suas dúvidas. Você pode mandar para mim uma mensagem, pode me ligar, pode conversar comigo pessoalmente na igreja,
Mas é muito importante que você aproveite bem esse tempo para o estudo da Palavra de Deus. Nós temos aí a irmã Cândida pedindo oração pela Ruth. Em nossas orações estamos lembrando de orar pela nossa irmã Ruth. Deixa eu ver se tem mais algum motivo de oração que foi apresentado aqui. Ok, não temos mais nenhum aqui escrito. Então vamos seguir. Bem, queridos, vamos lá. Eu não terei como compartilhar a tela com vocês, para aquele slide que ajuda no compartilhamento. Vai ser mesmo pela essa forma aqui de tentativa de fazer como que uma conversa, né? Embora não dá para conversar, não tem como ter um diálogo, mas a minha tentativa vai ser de procurar ter a sua interação, tá ok? Você já abriu aí o seu texto? Tito, você já abriu em Tito? Vamos lá, abra sua Bíblia em Tito, fica logo depois de 2 Timóteo. Olha que bacana, hein? Ano passado nós estudamos 1 e 2 Timóteo, não é? Foi extraordinário. Iniciamos esse ano agora estudando Tito, então a igreja em pouco tempo ela conseguiu abranger o estudo das três cartas pastorais, não é? A Sheila também pede oração por sua família, por mim, minha família, em especial para minha neta. Deus os abençoe. Amém. Sheila, vamos estar também em oração pela irmã Ruth, pelo pedido da Sheila. Deixa aí registrado. Se eu não conseguir ler agora de imediato, eu vou começar o estudo, então só no final que eu posso dar uma olhadinha. Mas a partir do momento que a gente começar o estudo, eu vou estar focado aqui em compartilhar com os irmãos. Pois bem, queridos, sem mais delongas, Tito, você já abriu, vamos orar para iniciarmos esse estudo e aprender um pouco mais daquilo que Deus tem em sua palavra para nós. Deus bendito, nosso Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor, que vamos agora, segundo a Tua bondade e graça, iniciarmos o estudo de mais um livro da Tua palavra. Ó Deus, que honra e privilégio nós temos de poder abrir as Escrituras de maneira livre e ter acesso a ela e poder examiná-la. Ó Deus, eu rogo a Ti, Pai, que esses encontros nossos de quarta-feira sejam muito proveitosos, de modo que tenhamos fome e sede da Tua palavra e desejo de aprender mais dela, compreendê-la, crer nas Escrituras e colocar em prática nossas vidas, de modo que as nossas atitudes, ó Deus, nosso modo de agir, de pensar e sentir, sejam transformados pelo poder da Tua palavra. Ó Pai amado, também aqui apresenta a Ti o pedido da Cândida em favor da irmã Ruth, também da Sheila em favor de sua vida, de sua família, da sua neta. Ó Pai, sabemos que temos, ó Deus, livre acesso a Ti por meio de Cristo Jesus e apresentamos ao Senhor esses motivos de oração. Tu sabes exatamente qual é a necessidade de cada um deles. E, ó Pai, que toda ansiedade e preocupação, temores e receios sejam colocados diante de Ti, podendo encontrar o descanso no Senhor. Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Amém? Vamos lá então, queridos. Tito, vamos fazer uma coisa interessante. Hoje é uma introdução, ok? Então não vou expor propriamente um texto. Eu só quero dar uma visão panorâmica para os irmãos, para que nós venhamos entender um pouco mais do contexto, de quem é o autor, quem é o destinatário, qual o objetivo de Paulo ao escrever esse texto e trazendo algumas aplicações para nós no tempo de hoje, ok? Então, a gente não vai ter um texto específico, vamos ler alguns textos durante a mensagem e assim, então, na próxima semana, se Deus permitir, começamos o estudo expositivo propriamente dito do texto. Pois bem, irmãos, vamos lá. Tito, né? Olha que interessante aí, só de ponto de partida, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Olha na sua Bíblia. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Versículo 4 fala assim: a Tito, meu verdadeiro filho na fé, que nos é comum. Quando nós olhamos lá para o final do livro, capítulo 3, nós temos aí no versículo de número 10, versículo, aliás, 9, olha o versículo 9. Mas evita questões tolas, genealogias, discórdias e debates acerca da lei, pois são coisas vazias e inúteis. Depois de exortar a primeira e a segunda vez, alguém que causa divisões passa a evitá-lo,
Sabes que tal indivíduo perverteu-se, vive pecando e já condenou a si mesmo. Vamos lá. Estou lendo o começo e o final, para que a gente possa ter uma ideia aí, né, de quem é o destinatário, quem é o escritor e qual é a finalidade da qual ele escreve esse texto para Tito. Irmãos, o que é importante nós entendermos aqui? Quando a gente olha para essa carta de Tito, a primeira coisa a ser reconhecida é que nós não encontramos nenhuma informação bíblica do local onde Paulo tem escrito essa carta para Tito, ok? Nós não sabemos exatamente qual local que Paulo tenha feito essa escrita, tenha mandado para Tito, mas nós temos algumas informações muito bacanas. Quando nós olhamos para essa carta, vamos observar que Tito ele está na cidade de Creta, não é? Então vamos pensar um pouco no quem é Tito, depois a gente vai pensar um pouco sobre a cidade de Creta, né? Quem eram os crentes em Creta, como o evangelho chegou em Creta e qual era o ministério de Tito em Creta. Basicamente essas 4 perguntas eu quero trabalhar com os irmãos. Vamos lá, quem é Tito? Primeiramente a gente precisa verificar que Tito ele era um gentio, ele era de nacionalidade grega. Lá em Gálatas capítulo 2, versículo 3, Paulo vai falar que Tito era grego. A conversão de Tito a Cristo Jesus, ela se deu por meio do ministério do apóstolo Paulo. Olha o versículo 4, Tito 1,4. Paulo fala o seguinte: a Tito, meu verdadeiro filho na fé que nos é comum. Então, olha que interessante, Tito, ele veio, a sua conversão veio através do ministério do apóstolo Paulo. Nós não sabemos aonde e nem quando Paulo ganhou Tito para Cristo, porém o que nós sabemos é que no ano 50, Tito ele vai com Paulo e Barnabé participar do concílio de Jerusalém. Lá em Atos 15, 2, nós temos esse registro mostrando que a igreja em Antioquia ela separa Paulo e Barnabé e outros irmãos para irem até Jerusalém participar do concílio, em Atos 15. E lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 1 a 4, o apóstolo Paulo fala que levou consigo Tito. Isso é bem interessante, olha que bacana. Quando Paulo e Barnabé vão para Jerusalém no ano 50, participar do concílio de Jerusalém, a presença de Tito, que era um gentio, Tito um grego, participando desse concílio, trouxe escândalo para muitos judeus que eram convertidos ao evangelho. E alguns desses judeus queriam que Tito fosse circuncidado, mas Paulo não permitiu isso e o concílio de Jerusalém decidiu que aos gentios não seria imposto as leis dadas aos judeus. É bem interessante isso quando nós olhamos lá em Atos 15. Bem, o livro de Atos, ele não traz em momento algum o nome de Tito, ok? Mas quando nós olhamos para outros livros da Bíblia, como por exemplo Coríntios, como por exemplo Gálatas, nós conseguimos fazer essa situação, essa identificação do tempo em que Tito e Paulo caminham juntos e esse desenvolvimento dessa amizade que eles têm. Então, observe bem, a partir do ano 50, nós já temos Tito fazendo parte da equipe missionária do apóstolo Paulo. É bem possível que Tito ele tenha participado de toda a segunda viagem missionária de Paulo, que se dá de abril do ano 50 até novembro do ano 52. E é bem interessante observar que quando o apóstolo Paulo vai fazer a terceira viagem missionária, no ano 56 da Macedônia, Paulo escreve aos Coríntios e fala da importância de Tito em seu ministério. Olha que interessante. Não sabemos quando foi a conversão de Tito, mas sabemos que no ano 56 ele já é um líder maduro, é um homem experimentado. Tito está em Corinto, ajudando Paulo a lidar com uma série de situações dificílimas na igreja de Corinto. Então, o que nós temos por hora aqui? O que é importante você entender? À medida que nós formos estudando essa carta de Paulo a Tito, nós temos que compreender, assim como o próprio Paulo fala que Tito era verdadeiro filho na fé, mas não somente um filho na fé, mas Tito é um grande amigo do apóstolo Paulo. É uma pessoa da mais alta
confiança do apóstolo Paulo. Por exemplo, quando você abre lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, 13, no capítulo 7, no capítulo 8, no capítulo 12, são vários textos, capítulos que Paulo vai fazer menção a Tito, e o quanto que Tito é um homem de altíssimo nível, um homem dedicado na obra do Senhor, é uma pessoa de um excelente testemunho. Então, Paulo dá um excelente testemunho da pessoa, do caráter, da idoneidade de Tito. Abra aí a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 18. Olha que interessante que Paulo fala acerca de Tito. Isso aqui já tem mais de 6 anos de caminhada juntos. Paulo vai dizer o seguinte, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 18. Exortei a Tito e enviei com ele o irmão. Porventura Tito vos explorou? Não andamos porventura no mesmo espírito? Não seguimos as mesmas pegadas? Olha que fantástico, irmãos. Tito é um homem que segue as mesmas pegadas do apóstolo Paulo. Ele faz exatamente aquilo que Paulo fala nas suas cartas, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. É muito importante nós olharmos para essa carta de Tito e compreendermos que Tito é um homem que seguia o modelo, o padrão, a doutrina, a conduta do apóstolo Paulo. É uma pessoa confiável. Tito, portanto, ele era um pastor que já fora testado e aprovado em Corinto. O que nós temos que entender é que a idoneidade ministerial de Tito lhe permitia atuar em frentes que fossem mais desafiadoras, das quais o apóstolo Paulo haveria de encarregá-lo. Tito, portanto, ele é um pastor maduro espiritualmente e pronto para avançar no serviço do Senhor. Olha que importante isso, queridos. Um homem que foi salvo em Cristo, através do ministério de Paulo, um homem que foi um novo convertido, mas que ao longo da sua vida cristã, nós temos aqui pelo menos 6 anos, ele cresceu espiritualmente, tornou-se um líder maduro, tornou-se um homem que seguiu o exemplo de Paulo, em que Paulo tinha total confiança. Quando a gente para pensar um pouco nisso, como que isso é necessário na minha vida e na sua vida? Todos nós precisamos crescer espiritualmente, todos nós precisamos, após a nossa conversão, após sermos atraídos a Cristo Jesus, cremos no Evangelho da Salvação, nós não podemos ficar estagnados, nós não podemos ficar na vida toda tomando leitinho. Nós precisamos crescer espiritualmente, nós precisamos amadurecer como cristãos. Isso é muito importante. E aqui temos em Tito um homem que foi ganho pelo apóstolo Paulo, cresceu espiritualmente e era um quê? Um servo obediente. Ele trabalhava no serviço do Senhor, o homem que cresceu espiritualmente. Eu gostaria que você pensasse um pouco nisso. Quando você olha para a sua vida, você está crescendo espiritualmente? Como é que você pode perceber isso na sua caminhada cristã? Quais são os indicadores que você tem que lhe fazem, de fato, afirmar: pastor, louvado seja Deus, eu tenho crescido espiritualmente, eu estou crescendo em obediência, eu estou crescendo em amor a Deus, eu estou crescendo em amor aos meus irmãos, eu estou crescendo em amor aos perdidos, eu tenho aproveitado as oportunidades para falar de Jesus àqueles que não são crentes, eu tenho procurado me reconciliar com meus irmãos em Cristo, eu tenho feito a vontade de Deus. Então, aqui uma questão básica, fundamental, que eu e você precisamos refletir quando olhamos para essa carta de Paulo a Tito, no que diz respeito ao nosso crescimento espiritual. Ok? Gostaria que você pensasse muito nisso. Você está crescendo espiritualmente? Você está amadurecendo na fé? Tito foi um homem que amadureceu na fé. Ele é um exemplo para nós. Assim como ele seguiu as pegadas de Paulo, eu, Rodrigo, você, nós precisamos seguir as pegadas de Tito. Precisamos seguir as pegadas de Paulo também, de modo tal que as pessoas que nos conhecem, elas possam testemunhar, assim como Paulo fala: olha, esse camarada, essa pessoa verdadeiramente nasceu de novo, é regenerado, porque ele está seguindo Jesus Cristo. Então, essa informação inicial é muito importante, ok? Paulo, ele escreve então para Tito, que é esse homem que amadureceu, que cresceu espiritualmente.
Agora, aonde Tito vai atuar, meus irmãos? Vamos olhar aí para o texto e a gente vai observar no versículo 5, ok? Foi para isso que te deixei em Creta. Aonde Tito está? Qual lugar? Creta. Bem, Creta. Creta é uma ilha, ok? A ilha de Creta. Eu não tenho... Se eu tivesse aqui compartilhando o slide, eu poderia mostrar para os irmãos aí onde fica a ilha de Creta. Depois você procura aí no Google, você vai achar. Então, vamos lá. Paulo, ele deixou Tito na ilha de Creta. É bem interessante pensar um pouco sobre isso. Por quê? Qual era a fama dos cretenses? Bem, a ilha de Creta ela é muito antiga, ela é habitada a registro de 2000 anos antes de Cristo, né, de povos habitando aquela ilha. Ela viveu um período, um auge de marítimo, mas passados dos anos, dos séculos, ela foi perdendo seu prestígio e na época de Tito ela não tinha tanto prestígio assim como teve no passado. Ela, na verdade, entendam isso, na ilha de Creta, a fama dos cretenses, irmãos, era de uma fama ruim, era uma má reputação. Os cretenses, eles possuíam uma má reputação. Por que eles tinham uma má reputação? Primeiro, baixeza moral, ok? Devassidão e mentira. Os cretenses, eles eram conhecidos, e o próprio apóstolo Paulo, quando escreve, vai mostrar isso. Olha o versículo 12. Olha aí, 1:12, ele fala o seguinte: um dos seus profetas disse, aqui referindo-se a um dos profetas dos cretenses, um poeta, né, uma pessoa da cultura cretense. Ele fala assim: os cretenses são sempre mentirosos, animais ferozes e glutões preguiçosos. Que fama, hein? Bem, esse é o local onde Tito está. É esse local onde a igreja foi plantada, ok? Então, os cretenses, eles tinham essa má reputação, baixeza moral, devassidão, e eram mentirosos, eram preguiçosos. Então, o que é importante entender? Que o Tito, ele está pastoreando numa igreja aonde essa é a característica do povo, ok? Então, o contexto de atuação de Tito é marcado por uma população violenta, imoral e contenciosa. É nesse contexto que a igreja do Senhor Jesus nasceu, ali naquela ilha, tá certo? Uma igreja floresceu no lugar desse. Então, a pergunta agora é a seguinte: quando o evangelho chegou à ilha de Creta? Bem, nós não temos uma informação exata acerca disso. Nós temos aí algumas possibilidades. É muito interessante, irmãos, que a igreja na ilha de Creta não foi plantada pelo apóstolo Paulo. Lá em livro de Atos, no capítulo 27, versículo 1 a 13, quando Paulo está indo para Roma, fala que Paulo ficou em Creta, mas ele ficou poucos dias, né? Obviamente não deu tempo para Paulo iniciar uma igreja ali, naquele momento que ele está em Creta, indo para Roma, ok? É pouco tempo, não houve possibilidade, não há possibilidade de ser nesse período. Possivelmente, a igreja em Creta nasce como resultado do dia de Pentecostes. É isso aí, não é? Como assim? Como assim, pastor? Bem, quero convidá-lo. Abre aí a sua Bíblia em Atos, capítulo 2, versículos 7 a 13. Irmãos, é belíssimo olharmos que quando o Senhor Jesus ordenou que os apóstolos ficassem em Jerusalém e aguardassem o derramamento do Espírito Santo, o cumprimento da promessa do Pai, e naquele momento em que cumpriu-se a promessa, o Espírito Santo de Deus foi derramado, nós sabemos um evento extraordinário que acontece ali. Então, é o momento em que os 120 discípulos que estão reunidos lá, eles começam a falar das maravilhas de Deus em outras línguas, em línguas étnicas, em línguas de outras nações, de outros povos. Então vejam em Atos 2, 7 a 13 o seguinte: olha a reação da população que está em Jerusalém. Jerusalém está lotada, que era um período do Pentecostes, da festa dos tabernáculos, as pessoas iam a Jerusalém. Versículo 7. E perplexos e admirados diziam uns aos outros: por acaso esses que estão falando não são todos galileus? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa língua materna?
E aí então começa a descrever quem eram as pessoas de quais etnias, de quais povos: partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próximas a Cirene, e romanos aqui residentes, tanto judeus como convertidos ao judaísmo. Versículo 11. Cretenses e árabes, todos nós ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua. E perplexos e pasmos, todos diziam uns aos outros: o que isso quer dizer? Mas outros, zombando, diziam: eles estão embriagados com vinho. Olha que interessante, no dia do Pentecostes, um dia que cumpriu-se a promessa de Deus, o Pai, as maravilhas de Deus, o Evangelho de Deus foi proclamado na língua dos cretenses. Então, o que os estudiosos acreditam? Que é muito possível que nesse dia em que as maravilhas de Deus são proclamadas nas diversas línguas, e aqui nós temos a possibilidade de cretenses terem ouvido o Evangelho, o Espírito de Deus ter convertido pessoas de outros povos, e estes, ao retornarem para sua terra, retornaram com o Evangelho. Isso aqui é uma inferência que a gente faz no texto, ok? Mas é muito possível. Mesmo porque também, quando nós olhamos para o contexto de Atos 2, logo em seguida Pedro vem e prega, e o Evangelho de Deus é exposto. Ali é a primeira pregação expositiva. Pedro expõe as Escrituras de um modo que mais de quase 3.000 são convertidos, são salvos. Então aqui é uma possibilidade. Tá? E aí, quando o apóstolo Paulo ele foi preso em Roma, na sua primeira prisão, quando ele é solto, acredita-se que Paulo, segundo o que se tem, ele tenha chegado também à ilha de Creta, indo para a Espanha, e ali ele fica, ele começa, ele dá continuidade, ele inicia o seu trabalho em Creta, traz com ele Tito, e Paulo vai embora e Tito permanece. Então esse é o cenário que nós temos aqui, ok? Agora vamos lá então. Tendo em vista que nós já identificamos isso aqui, quem era Tito, quem eram os cretenses, quando o evangelho chegou à ilha de Creta, vamos uma outra questão que tem que ser pensada. Qual era o ministério de Tito em Creta? Ok? Vamos olhar aí na Bíblia, versículo 5. Olha o que Paulo fala para Tito. Foi por isso que te deixei em Creta. Ok? É bem interessante. O que dá a entender é que Paulo está com Tito em Creta inicialmente. Paulo segue viagem, tem outros objetivos. Deixa Tito em Creta para quê? Olha a continuação. Para que pusesses em boa ordem o que te faltava, e que em cada cidade estabelecesses presbíteros, como já te orientei. Olha que interessante, irmãos. Então o que a gente começa a perceber agora? Que Tito fica em Creta, Paulo deixa Tito em Creta para colocar em ordem o que falta ser colocado em ordem. E à medida que nós estudarmos nas próximas quartas-feiras, se Deus permitir, essa carta de Tito, nós vamos perceber com detalhes o que precisava ser colocado em ordem, o que precisava acontecer naquela igreja, o que Tito deveria fazer, como a igreja deveria ser, não é? E aí, não somente isso, mas para colocar em ordem, ele vai falar também que para preparar a igreja para a chegada de Ártemas e Tíquico. Ártemas e Tíquico, eles estavam indo para Creta, eles dariam continuidade ao trabalho. E quando Ártemas e Tito chegassem, Tito também ele precisaria se empenhar para que nada faltasse na viagem de Zenas e Apolo. E após a chegada de Ártemas e Tíquico, Tito ele deveria depressa encontrar-se com Paulo em Nicópolis, local onde Paulo passaria o inverno. Isso está lá no capítulo 3, versículo 12. Olha aí na sua Bíblia para você ver. Quando eu te enviar Ártemas, está vendo aí capítulo 3, 12? Quando eu te enviar Ártemas ou Tíquico, vem depressa encontrar-me em Nicópolis, pois resolvi passar ali o inverno. Então é bem interessante isso. O ministério de Tito em Creta é um ministério curto, é um ministério de curto prazo. Coloque a igreja em ordem, prepare a igreja para a chegada de Ártemas ou Tíquico, dê suporte a Zenas e Apolo,
e você fez isso, vem me encontre comigo em Nicópolis. Então, quando nós olhamos para essa carta, nós temos que entender que Tito ele foi designado como pastor temporário na ilha de Creta. A sua missão consistia em colocar em ordem o que faltava, estabelecer presbíteros na igreja, versículos 5 a 9 mostra-nos isso. Uma outra missão que ele tinha era fazer calar os falsos mestres no seio da igreja, capítulo 1, versículo 10 a 16, e edificar a igreja numa fé sadia e firmada na sã doutrina, capítulo 2, até o capítulo 3 nós temos isso. E exortar a igreja à prática das boas obras, anelando pela vinda do Senhor Jesus, capítulo 2, versículo 2 e 15, capítulo 3, versículo 1 e 7. Então, assim, o que é importante aqui, então, nós entendermos essa noite? O trabalho de Tito, meus irmãos, ele se equipara muito ao trabalho que a liderança espiritual da igreja tem que realizar. Não somente o pastor da igreja, mas, sobretudo, a liderança espiritual como um todo. Os líderes espirituais da igreja, eles precisam ser pessoas comprometidas com o ensino da palavra de Deus, a igreja está em ordem, as coisas funcionarem segundo a vontade de Deus, conduzir a igreja segundo os pastos verdejantes da palavra, de tal modo que a igreja ela cresça e amadureça espiritualmente. A grande ideia do livro de Tito, que eu preparei, entendendo aquilo que Paulo diz, aquilo que Paulo deseja como resposta do ministério de Tito em relação à igreja, é a seguinte, irmão, quiser anotar aí, essa é a grande ideia de todo o livro, como é que se resume todo o ensinamento do livro de Tito, da carta de Paulo a Tito. A igreja deve estar em ordem e ser conduzida à maturidade cristã por meio de uma liderança irrepreensível e fiel à palavra. Então, quando nós pensamos no ministério de Tito e o resultado desse ministério em Creta, nós temos que reconhecer isso. A igreja do Senhor Jesus, ela precisa ser uma igreja que esteja em ordem, ok? Ela precisa ser conduzida à maturidade cristã. Como que tudo isso acontece? Por meio de quem? Por meio de uma liderança irrepreensível e fiel à palavra. E aí, meus irmãos, quando a gente para pensar nisso, é um ministério árduo, é um ministério muito... requer total dependência de Deus. Vamos parar e pensar um pouquinho quais são os problemas que existem na igreja de Creta, na ilha de Creta. Eu listei aqui alguns problemas que existem, vamos olhar rapidamente, não vou me deter muito, porque não é o meu objetivo detalhar, mas para a gente dar uma visão geral, no capítulo 2, a gente pode identificar alguns desses problemas que a igreja em Creta está enfrentando. Capítulo 2, versículo 2, 3, 5, 6, 8, 9, capítulo 3, 1 e 2. Vou listar para andar mais rápido. Nós temos o problema de que homens mais velhos eram imaturos, em geral eram imaturos. Nós temos um problema de alcoolismo entre homens e mulheres dentro da igreja. Nós temos o problema de fofoca e difamação. Nós temos o problema de mulheres jovens sendo ociosas e irresponsáveis. Nós temos jovens imprudentes com problemas de conduta. Nós temos um linguajar obsceno. Nós temos escravos insubmissos e ladrões. Nós temos insubmissão geral às autoridades. Nós temos animosidade e truculência. Pois bem, esses são, somente esses, pelo menos 9 problemas que Tito estava encontrando em Creta. Pare um pouquinho para pensar a realidade do ministério. Por que será que Paulo fala, coloque em ordem? Não é? Irmãos, o ministério da palavra, o ministério pastoral, é um árduo ministério. E é muito importante entender que esse ministério não é um ministério solitário do pastor da igreja, mas é um ministério que deve ser da igreja, especialmente da liderança da igreja. A liderança precisa estar comprometida em trabalhar, em se empenhar, em se dedicar, em se entregar para a edificação de uma igreja que tenha maturidade cristã. Então, nós não podemos achar que a igreja em Creta, ela tinha muitos desafios ministeriais, muitos desafios. E essas perturbações dentro da igreja de Creta
surgiram por uma questão da própria cultura do povo cretense, bem como também de grupos judaizantes, imorais e gananciosos que adentraram na igreja de Creta. Por exemplo, quando você olha Tito capítulo 1, rapidamente, não vou me delongar, olha o versículo 10. Paulo está falando de pessoas que são membros da igreja de Ilha de Creta, porque há muitos insubordinados, meros faladores e enganadores, principalmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, pois, motivados pela ganância, transtornam casas inteiras, ensinando que não convém. Vamos pular um pouquinho agora, vamos um pouco mais para frente. Ele vai dizer o seguinte, cadê aqui? Versículo 13. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-o severamente para que tenha uma fé sadia, não dando ouvido a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Então, quando nós olhamos para essas questões e tantas outras, eu não vou me delongar, mas para a gente entender um pouco do drama que Tito tem, o desafio que ele tem ali naquela igreja. Ele não iria fazer isso sozinho, isso tem que ficar claro. Paulo manda Tito estabelecer presbíteros para que trabalhasse com ele. Tito não ia colocar a ordem na igreja sozinho. Isso é importante entender, irmãos. Uma igreja é colocada em ordem quando tem uma liderança comprometida. Um pastor sozinho não faz nada. Tito sozinho não cumpriria seu ministério. Para ele cumprir o ministério, ele precisava de uma liderança comprometida. E aqui os presbíteros são homens irrepreensíveis, homens idôneos, homens que atendiam às qualificações morais e às qualificações espirituais para exercer esse ministério. Por isso que Paulo manda Tito estabelecer presbíteros nas igrejas, liderança espiritual. Então, quando nós olhamos e pensamos hoje na nossa realidade como igreja, quais são os problemas que nós temos em nossa igreja? Quais são os pecados praticados pelos membros da igreja? Não é? Paulo faz uma lista, Paulo ele coloca claramente, Paulo não fica dando rodeios. É muito interessante isso. A igreja precisa ter uma liderança que seja idônea, que seja de boa reputação, uma liderança comprometida com Jesus, comprometida com a igreja, com a obra do Senhor. E essa liderança ela tem que ser uma liderança que faça um raio-x honesto, sincero da igreja. Não somente para saber o que há de ser identificado nesse diagnóstico, nesse raio-x, mas para agir. Agir. Se a liderança não age, a igreja não muda. O valor, a necessidade do ministério ser realizado conjuntamente. Então, meus irmãos, isso é muito sério. Como a igreja local, ela precisa ter uma liderança espiritual irrepreensível, comprometido com a palavra de Deus, comprometido com a edificação da igreja. Porque se uma igreja não tem uma liderança assim, a igreja ela permanecerá doente, permanecerá aquém aquilo que é propósito de Deus. Então essa liderança precisa ser uma liderança verdadeiramente irrepreensível, fiel à palavra, comprometido com a edificação da igreja, porque sem isso não vai haver mudanças. Então, temos que pensar nisso, não é? No caso da nossa igreja, quem são esses líderes espirituais da nossa igreja? Quem são esses homens irrepreensíveis que estão ao lado do pastor, trabalhando para a edificação dessa igreja? Qual é o retrato hoje da nossa igreja? Não é? Quais são as enfermidades espirituais? Quais são os pecados ocultos? Não é? Quais são os caminhos de trevas que os membros têm caminhado e precisam ser identificados? O pecado precisa ser confessado, abandonado e frutos dignos de arrependimento. Tem que pensar em tudo isso. Então, quando nós olhamos para essa belíssima carta de Paulo a Tito, essa carta pastoral, o objetivo de Paulo é esse: Tito coloca em ordem. Você não vai fazer isso sozinho. Você precisa ter presbíteros ao teu lado para trabalhar conjuntamente. Sozinho você não vai fazer. Você tem que fazer com pessoas idôneas, competentes, capazes, comprometidas, que queiram trabalhar, que queiram realmente vestir a camisa, porque sozinho você não vai fazer nada.
e desenvolva o ministério. Cumpra o teu ministério. Nós temos então uma igreja problemática, uma igreja cheia de pecados, uma igreja aquém aquilo que é propósito de Deus, que precisava abandonar o seu pecado, que precisava assumir uma nova postura, que precisava cumprir a vontade de Deus. Então nós temos uma igreja que necessitava de uma fé sadia. E aí nós temos um contraste nessa carta, a fé sadia e a fé reprovável. As boas obras e as más obras. Isso está presente dentro da igreja na ilha de Creta, ok? Então, irmãos, minha expectativa, minha esperança é que o estudo desta carta seja muito útil para você, para a nossa igreja. Que você, membro da primeira igreja batista em Pompeia, possa sinceramente desejar, orar, pedir a Deus uma liderança espiritual irrepreensível, idônea, competente, não é? Fiel à palavra de Deus, de pessoas que realmente queiram trabalhar e trabalhar muito para a edificação da igreja. Porque o pastor sozinho, ele pouco pode fazer. Não é? Então, ele precisa ter pessoas ao seu lado para desenvolver o ministério, porque sem isso não dá. Então, que nós possamos pensar nisso, possamos aí avaliar as atitudes que têm sido tomadas, o caminho precisa ser desenvolvido para que a igreja do Senhor Jesus possa crescer de uma maneira saudável, possa caminhar rumo à maturidade cristã. Então, mais uma vez eu quero repetir a grande ideia do livro, não é? A grande ideia é que a igreja deve estar em ordem e ser conduzida à maturidade cristã por meio de uma liderança irrepreensível e fiel à palavra. É isso que Paulo fala a Tito e essa é a resposta desejada por Paulo ao escrever essa carta a Tito. Amém, meus irmãos? Pois bem, que nós possamos aí refletir e ver que atitudes temos que tomar, que ações precisam ser dadas para que a igreja do Senhor possa edificar cada vez mais e mais. Vamos orar então, agradecendo ao Senhor por esse momento, por essa introdução. Hoje não comecei nem o estudo de nenhum texto ainda. A gente está dando aí os primeiros passos e se Deus permitir, na quarta-feira que vem, nós vamos estudar essa parte inicial, que é a saudação, e versículo 1 até o versículo 4. Vamos orar? Obrigado, Deus, por esse tempo de reflexão, de introdução a esta carta belíssima, pelos desafios que ela nos traz e pela oportunidade que, Deus, que temos de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus e possamos praticar a sua palavra. Perdoa, Deus, nossos pecados e transgressões. Ajuda-nos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus abençoe. Tenham todos uma excelente semana. Se Deus permitir, domingo que vem, às 9 horas, nós temos o culto matinal, não é? Que estamos estudando Colossenses. E logo à noite vamos iniciar o estudo de 1 Coríntios, que você possa estar conosco juntos. Deus o abençoe, Deus abençoe a sua família, você possa viver para a honra e glória de Deus. E até a próxima. Valeu, queridos.